E aí, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas. E hoje o vídeo não é de teoria, por incrível que pareça. E muito menos eu vou falar sobre o live action de One Piece. Na real, eu vou falar sobre o tesouro One Piece e que na verdade, esse tesouro pode realmente existir. Fazendo uma teoria que eu tava preparando aqui pro canal, que eu vou falar sobre ela no fim do vídeo, eu comecei a pesquisar melhor sobre a história do verdadeiro One Piece. Como todo mundo sabe, no nosso mundo existiu a Era dos Piratas, por assim dizer. As grandes navegações geraram esses piratas e muitos dos piratas de One Piece inclusive são inspirados neles. A maioria dos supernovas, por exemplo, tem nomes inspirados em piratas reais, como a Jelly Bonnet, o Eustace Kid, Basil Hawkins, Jazz Drake. O próprio Law tem um nome inspirado em uma grande batalha que aconteceu no passado. Inclusive o Barba Negra da vida real se chamava Edward Tati. Esse nome é compartilhado pelo Barba Branca e pelo Barba Negra, e também existe no ex-tripulante do bando do Barba Branca, que era o próprio Tati. O Oda nunca foi discreto quando se trata de referências a figuras históricas. Algumas delas e suas histórias são relevantes até pro próprio mangá, como por exemplo Kozuki Oden, que apareceu recentemente no arco de Wano. A sua morte, a hora lendária no Caldeirão Fervente, é na verdade a história do Ishikawa Goemon. O Goemon foi um herói fora da lei japonês. Ele foi executado no Caldeirão Fervente junto com seu filho, só que no momento da sua morte, ele segurou a criança em seus braços aguentando a fervura. Hideyoshi, o homem que o Goemon tentou assassinar, teve pena nesse momento e deixou o filho viver, e apenas Goemon foi morto naquele caldeirão. E isso é basicamente o que acontece com Oden e com seus subordinados. Ele aguenta a fervura segurando todos eles nos seus braços e então joga eles pra fora para que eles possam viver e cumprir o propósito dele no futuro. Então, como vocês podem ver, o Oda realmente utiliza histórias reais, personagens reais e histórias reais para criar os seus personagens e a história que esses personagens vão ter dentro do mangá. Mas e se eu te disser que o plot principal de One Piece também existe na nossa história? Como eu falei, muitos dos piratas do mundo de One Piece foram inspirados em piratas reais. E por que com o rei dos piratas Gold Roger isso seria diferente? Vamos voltar no tempo entre 1600 e 1700. Mais ou menos até o dia 7 de julho de 1730, viveu um pirata chamado Olivier Levalser, apelidado de Labouze ou Labout, que significava a boca. Eu sei que você já pode ter associado muita coisa relacionada a One Piece, mas esse nome só foi dado por causa da velocidade e a crueldade com que ele acabava com seus inimigos. Então, por enquanto, vamos deixar esse apelido um pouco de lado. Ele sempre foi um pirata que se destacava pelos seus saques e pela sua inteligência. Uma das suas maiores façanhas, por exemplo, foi quando ele tomou o galeão português Nossa Senhora do Cabo, a Virgem do Cabo, um dos galeões mais famosos da história. Nesse evento, eles entraram em batalha contra esse navio, mas não deram um único tiro. O galeão tinha sido danificado por uma tempestade repentina que aconteceu no mar, e para evitar que aquela tempestade causasse um naufrágio, eles jogaram fora seus 72 canhões no mar. Então Olivier toma o navio e vence a batalha tranquilamente graças a essa tempestade. Isso não te lembra o Roger? Só que obviamente não é essa a parte mais interessante da história. Em 1724, o Levalser mandou um negociador até a Ilha do Governador, a Ilha Bourbon, que hoje é conhecida como a Ilha Reunion. Lá, esse negociador discutiu a anistia que tinha sido oferecida a todos os piratas no Oceano Índico, e que assim ele daria fim também às suas práticas. Acontece que o governo francês, o governo da sua terra natal, queria grande parte da pilhagem dele de volta. Então Levalser decidiu recusar a anistia e se estabeleceu em segredo em um arquipélago, o que também lembra muito o Silver's Relief. Só que nesse mesmo arquipélago, o arquipélago de Seychelles, ele acabou sendo capturado. Ele foi levado para Saint Denis, na Ilha Reunion, e foi enforcado por pirataria às 5 horas do dia 7 de julho de 1730. E é aqui que a gente descobre que na verdade o tesouro One Piece pode existir na vida real. O primeiro capítulo de One Piece, aquilo que dá início à Era dos Piratas e a grande história desse mangá que a gente acompanha há mais de 25 anos, é inspirado no dia da execução desse pirata. Diz a lenda que quando ele estava para ser enforcado perto da forca, ele tinha um colar em volta do pescoço dele. No momento da sua execução, ele pegou esse colar, jogou no meio da multidão e gritou a frase: "Encontrem o meu tesouro, aquele que puder entendê-lo". Hoje em dia, para os historiadores, não se sabe exatamente onde está o colar original, mas naquela própria época, muitas cópias à mão foram feitas do papel que estava dentro desse colar. E esse era o papel que estava dentro do colar do Olivier Levalser. Se você olha para isso e você olha para o mangá de One Piece, primeiro, você obviamente vê a cena do primeiro capítulo em que Roger anuncia o tesouro dele e dá início à grande era dos piratas, como também vê praticamente um poneglyph na vida real. E bom, esse criptograma não foi decifrado até hoje. Com o passar dos anos, essa história desse tal criptograma acabou caindo em esquecimento e muitas das pessoas daquela própria época consideraram piada porque não conseguiram decifrar aquilo. Muito curioso que inclusive a ilha chamada A Boca, que é a boca da caveira em One Piece, os piratas nem acreditam mais na história do One Piece e tiram sarro disso. Até que em dado momento da história, Herbert Cruise Wilkins finalmente conseguiu algumas pistas que levaram para uma ilha. Ele encontrou alguns artefatos antigos, alguns itens de piratas, suas buscas levaram
levaram até alguns lugares da ilha onde ele encontrou também outros artefatos, e por mais que tudo indicasse que aquele poderia ser o local verdadeiro de onde estaria o tesouro, ninguém mais quis continuar a sua busca e até hoje essa história é um mistério. Então sim, em teoria, o tesouro One Piece realmente existiu, não como o conceito de One Piece que a gente tem no mangá, obviamente, mas essa história foi inspirada em uma história real, e essa história afeta diretamente o mangá de One Piece. E bom, é claro que aqui tem um espaço para uma teoria dentro do mangá. A primeira coisa interessante é que Leval'sem foi conhecido como Laboot, ou a Boca. A Boca, o sorriso em One Piece, é um tema muito crucial. Como eu falei, a cena do Bellamy em Mocktown tem muitos paralelos com essa própria história, e a cena mais épica do Roger até hoje é ele rindo. Os D sempre tem um sorriso, então com certeza o Oda pode ter se inspirado isso de alguma maneira para colocar dentro da história dele. Mas obviamente, o ponto mais interessante aqui é o tesouro One Piece e os Poneglyphs. Vamos lá, dentro da história de One Piece, os Poneglyphs foram escritos pelos Kozuki, eles são os autores dessa língua. A escrita e a cifra do Leval'sem era conhecido como a cifra de Pingeman, e era de uma prática supostamente originada dos maçons. Isso foi descoberto pelo historiador Charles, desse nome aí que você tá vendo, eu não sou muito bom em francês. Isso aqui é muito interessante porque o Oda pode ter se inspirado até mesmo nessa escrita para criar os Kozuki. Aqui o Oda pode ter relacionado os maçons com a criação dos Kozuki. Isso porque combinaria muito com os Kozuki, que são famosos pela sua alvenaria e a arte de talhar os Poneglyphs, obviamente. Os maçons começaram como pedreiros na era medieval, e isso é muito relevante para a história deles. Existem muitas teorias da conspiração quando envolvem os maçons, e eu nem quero muito falar disso, mas uma das conspirações que as pessoas comentam é que dentro dos maçons existe uma sociedade secreta interna, e ela é conhecida como o Grupo Leviatã. Esse conceito também aparece em The Lost Symbol, do Dan Brown. Um ponto interessante aqui é que esse símbolo é muito semelhante a algo que o Oda usou recentemente. Ele retrata a conhecida cobra Leviatã, que aparece em muitas mitologias diferentes, e o símbolo da rebelião dos Kozuki no arco de Wano atual se parece muito com isso, inclusive tem a cobra no mesmo ponto do símbolo. E bom, como eu falei, é muito notável que aqui representa uma cobra gigante, e uma cobra gigante é muito associada ao Leviatã, mas existe outra associação ao Leviatã no mito bíblico antigo do Antigo Testamento. Em hebraico, significa simplesmente a grande baleia. E bom, vocês sabem muito bem o significado que as baleias têm no mangá de One Piece. Elas aparecem no início, no meio e praticamente quase no fim da jornada do Luffy na Grand Line, e na entrada no Novo Mundo ele é recebido por diversas baleias. E isso também se conecta diretamente com a profecia em torno do Joy Boy. As baleias cantam em antecipação com a chegada dos dois soberanos, um deles era o próprio Joy Boy. E bom, se associarmos isso ao século perdido, a grande história do mangá de One Piece, as baleias devem ter uma grande relevância pro Joy Boy. Não é à toa que elas esperam até hoje pela chegada dele, mesmo que sem saber quem ele era de fato. Como os Kozuki escreveram os Poneglyphs e o Joy Boy deixou uma carta em Poneglyph pros antigos tritões, eles têm uma relação muito grande com a Poseidon, e isso é óbvio, afinal ela era uma das armas ancestrais. Os próprios Reis dos Mares comentam que esperavam o nascimento da próxima Poseidon por muito tempo, e agora os dois soberanos estão juntos de novo. Isso liga, é claro, todos eles a uma mesma coisa: as baleias dos Reis dos Mares, Poseidon e os Kozuki. A Poseidon tem o poder de falar não só com os Reis dos Mares, mas com todas as criaturas do mar no geral. E possivelmente algum dos Kozuki também tinha esse poder, afinal a gente vê Momonosuke se comunicando com os Unisha, e se ele despertou a voz de todas as coisas, é muito possível que ele também fale com os Reis dos Mares e com outros seres do mar. Temos até uma evidência disso quando Oden escuta os Reis dos Mares junto com o Roger. E com essa história toda, o Oda pode ter criado os Kozuki para que eles formassem uma sociedade secreta, algo muito parecido com o grupo maçônico Leviatã. Esse tal grupo Leviatã deveria ser um grupo protetor das sabedorias ocultas. Essa conspiração parece fazer alguma referência às descrições da sabedoria de Salomão no Antigo Testamento citadas em Eclesiastes. No conceito do símbolo perdido do Dan Brown, ele sugere que essa conspiração esconde algumas pistas antigas e inscrições gregas de mensagens codificadas. E novamente isso pode ser uma inspiração para aquilo que conecta aos Kozuki. E claro, essas mensagens só podem ser compreendidas através da decodificação dessa cifra, por quem aprende a ler elas. Existe uma ideia que, embora a mensagem possa ser decifrável na língua adequada, ela não transmite a sua verdadeira mensagem, a menos que a peça que falta seja encontrada, e essa peça é conhecida como Capstone, ou a Pedra Angular. E a parte dessa conspiração decorre de mitos que cercam pedras angulares que possivelmente foram perdidas em algumas pirâmides do Egito. Alguns desses mitos sugerem que essas pedras angulares eram revestidas de ouro puro. Isso não te lembra alguma coisa? Novamente, o arco de Skypiea. E essa ideia dessa conspiração pode se conectar com os Poneglyphs do mangá de One Piece. Os Kozuki criaram essa língua, a língua dos Poneglyphs, e colocaram nelas a história verdadeira do mundo. Se geralmente essas pedras são um grande quadrado, por assim dizer, é possível que exista alguma que possa ser uma pirâmide. Isso seria muito louco, porque o Oda nunca explorou o conceito de pirâmide do Egito e os seus mistérios dentro do mangá de One Piece. A Pedra Angular teria a última parte da mensagem oculta no mangá de One Piece. Mas continuando com essa teoria da conspiração e o que ela sugere, essa mensagem oculta poderia se inspirar no conceito
da sabedoria do Salomão. Só que dentro do mangá de One Piece poderia ser muito bem a sabedoria que o Joy Boy tinha. E no final, isso pode ter algo relacionado com o tesouro One Piece dentro do mangá. Obviamente, e também de acordo com essa teoria, eles não foram os únicos e criaram uma cifra que guardava alguma mensagem ou alguma verdadeira história. Existiram diversos povos ao longo do mundo que criaram essas cifras e que esconderam histórias. Inclusive, o próprio nome Joy Boy vem de uma história dessa, do rei Joy Boy, o rei javanês, que profetizou tanto a queda do seu povo quanto o seu retorno, dizendo que haveria um amanhecer de uma nova era de ouro. Mas é muito interessante que a letra usada no criptograma do Olivier Levalser era justamente aquilo que a gente encontra nessa teoria da conspiração em relação aos maçons. Obviamente, essa tal teoria da conspiração que também o Dan Brown escreveu sobre é apenas uma teoria da conspiração, não se trata de algo real a respeito dos maçons. Mas de qualquer maneira é uma história incrível a ser vista, inclusive porque foi usada para criar o mangá que a gente gosta tanto. Então, teoricamente sim, os poneglyphs existem, assim como o tesouro One Piece também. Já pensou que louco se um arqueólogo aprendesse a ler isso e encontrasse o tesouro One Piece da nossa vida real? Então comenta aí embaixo o que você achou dessa história, a história do Olivier Levalser e também da história dessa teoria da conspiração e como isso afeta o mangá de One Piece. E diz aí, tu entraria num navio pra ir atrás de um tesouro desse? E além disso, também não se esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Confere a descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar sua pergunta pra gente responder aqui em vídeo. E em breve a gente também vai fazer um quadro aqui no canal respondendo teorias que vocês mandarem. A gente vai deixar um post também no nosso Instagram para vocês mandarem suas teorias por e-mail ou pela DM pra gente comentar em vídeo. Então fica de olho para quando essa postagem sair. E é isso, galera. Valeu!